Muito bom dia a todos, aqui é o Flávio Crozara para mais um Minuto Econômico. Hoje é dia 5 de setembro de 2022 e nós vamos falar um pouco sobre o que movimentou o mercado na semana passada e qual a nossa expectativa para essa semana. Essa semana nós temos uma semana um pouco mais curta, por causa do feriado nos Estados Unidos hoje, do Dia do Trabalho, e na quarta-feira no Brasil, por conta do feriado da Independência, 7 de setembro, que inclusive traz um pouco de política junto com o feriado e que promete algumas manifestações em várias capitais brasileiras em favor do presidente. É claro que isso pode desencadear também algumas manifestações contra o atual presidente e que durante esse período de eleição é perfeitamente normal, nada mais do que o esperado. O PIB veio uma revisão na semana passada de alta de 1,2% no segundo trimestre de 2022. Além do PIB, nós tivemos alguns números de desemprego reduzindo abaixo daquilo que é a expectativa de mercado, o preço da gasolina, principalmente, abaixo daquilo que é a expectativa, inclusive com nova redução de preço na semana passada, de mais 7% de redução de preço na gasolina, além de alguns outros números econômicos bastante favoráveis, não só Auxílio Brasil, mas também algumas outras coisas como a inflação, que tivemos a deflação em julho e provavelmente uma deflação em agosto também, de 0,25% de deflação em agosto. A redução de preços e mais esses outros fatores econômicos têm ajudado o atual presidente numa eventual reeleição, ao ponto de praticamente ser descartada a eleição de qualquer um deles em um primeiro turno. Muito provavelmente nós vamos ter um segundo turno com uma disputa bastante acirrada. Por enquanto, não tem uma terceira via que possa concorrer de forma efetiva com os dois principais candidatos hoje, Lula e Bolsonaro, mas durante o período de eleição tudo é possível no Brasil. O que nós vimos também em relação ao mercado brasileiro foi Guedes entrando de vez na campanha e inclusive indicando que, no caso de uma reeleição, promete uma reforma tributária e administrativa ainda no ano de 2022. Ou seja, ele vai ter algo em torno de 2 meses, talvez até um pouco menos do que isso, por conta da diferença entre o ano calendário e o ano útil, e para poder administrar essa reforma, onde ele já coloca de forma bastante explícita que a tributação sobre lucro e dividendo é muito provável, é o que ele vai buscar para poder adimplir exatamente o Auxílio Brasil, que todos os atuais candidatos já garantiram que vão manter o auxílio em R$600 para o ano de 2023 também. No mercado internacional, o destaque na semana passada foi para o payroll nos Estados Unidos. O índice de desemprego nos Estados Unidos subiu de 3,5% para 3,7%, foi um pouco a mais do que a expectativa era a manutenção, mas a quantidade de empregos criados veio dentro da expectativa. Foram 315 mil novos empregos criados nos Estados Unidos. E isso traz um pouco de conforto em relação a entender melhor o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo o Banco Central norte-americano, Fed, ele vai ter que aplicar um pouco mais de força para poder tentar conter a inflação, que está bem acima da expectativa. Claro que os números de inflação que vão ser divulgados essa semana vão dar um direcionamento um pouco melhor do que deve acontecer daqui para frente, mas nesse momento a expectativa é de um aumento da taxa básica de juros nos Estados Unidos de 0,75% para a reunião de 21 de setembro. Na Europa, a situação também continua bastante complicada em relação à inflação e pior ainda do que dos Estados Unidos, porque a inflação veio bem acima daquilo que era a expectativa. E como um plus a mais em relação ao problema europeu, a Rússia resolveu manter fechado o gasoduto da Gazprom, que atende principalmente a Alemanha, por conta de manutenção. Coincidentemente, um dia após o G7 aprovar um preço teto limite para o gás e petróleo russo. É isso, força, sucesso, saúde para todos. Até o nosso próximo encontro. Obrigado.